Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, aula de PD1 agora, semana 10, sexto ano. Aqui é o professor Rogério, vamos dar continuidade aqui. Hoje é terça-feira, aula de PD1 também, junto com a atividade. E hoje nós vamos continuar falando de frações, só que agora a gente vai classificar essas frações. Existem algumas classificações que a gente precisa ficar importante, tá? Então, a gente vai descobrir aqui 3 classificações para uma fração. Uma fração ela pode ser própria, ó, vou até sublinhar aqui, ó, de amarelo mesmo, ó. Fração pode ser própria, ela pode ser imprópria ou ela pode ser aparente. Vamos para a fração própria. Fração própria, pessoal. Fração própria é quando o numerador, o número de cima, lembra disso, o numerador é o número de cima. Quando o numerador, o número de cima, é menor que o de baixo, que o denominador, então essa fração é chamada de fração própria. O número de cima é menor do que o número de baixo. Fração própria. E se for o contrário, professor? Aí a gente fala que a fração é imprópria, quando o número de cima, o numerador, ele for maior que o número de baixo. Quando o numerador for maior que o denominador, então é uma fração imprópria. Então, ó, essa aqui, ó, como é que eu leio aqui mesmo? 2 terços. 5 meios. 2 terços. O número de cima é menor do que o de baixo. Própria. Fração própria. 5 meios. O número de cima é maior do que o de baixo. Fração imprópria. Professor, e o que é a fração aparente? A fração aparente, pessoal, é quando o número de cima é divisível pelo número de baixo. O número de cima é um múltiplo do número de baixo, ou seja, daria para dividir. Então, olha só, 8 quartos é uma fração? É, só que ela é uma fração aparente. Por quê? Porque 8 dá para dividir por 4. 8 dividido por 4 daria 2. Vocês entenderam? Então, quando der para dividir o número de cima pelo número de baixo, aí nós estamos falando de uma fração aparente, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. O numerador é um múltiplo do denominador. Então, se o denominador é 4, ó, 8 é múltiplo de 4. A gente viu isso na aula de matemática. Dá uma olhada lá no vídeo. Então, nesse caso, ela é uma fração aparente. Olha aqui os exemplos. Ó. 2 quintos. 2 é menor do que 5. O número de cima é menor do que o número de baixo. Própria. Fração própria. 7 meios. O número de cima é maior do que o número de baixo. Fração imprópria. 10 meios. Muita gente vai olhar e vai falar, opa, então é uma fração imprópria, professor. Cuidado, ela é uma fração aparente, porque dá para dividir 10 por 2, ou seja, 10 é um múltiplo do número 2. Tá? Se der para dividir 10 por 2, então é aparente. Ok? Então, pessoal, essa aulinha é simples. Fração própria, imprópria e aparente. Fiquem atentos a isso, principalmente nessas aqui, ó, na aparente, que é onde vai ter maior dúvidas. Tá? Vou colocar um outro exemplo de uma aparente, ó, 6 terços. 6 dá para dividir por 3, ou seja, 6 é múltiplo do 3. Então, é uma fração aparente. Agora, se eu coloco 5 terços, 5 não dá para dividir por 3, vai dar um número quebrado. Então, essa fração ela é imprópria. O número de cima é maior do que o número de baixo. E, por último, 1 quinto. Uma fração própria, porque o número de cima é menor do que o número de baixo. O numerador menor do que o denominador. Tá bom? Então, assistam essa aula, vão na plataforma e tentem fazer a atividade que tem lá, para classificar uma fração como própria, imprópria ou aparente. Tá bom? Bons estudos, boa semana e até breve.